quero compartilhar algo da parte de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. E queria pensar um pouquinho com vocês quais são as desculpas que a gente dá para não ir naquele convite que a gente não está muito afim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa no tempo que eu morei numa cidade chamada Paracambi, interior do estado, 40 mil habitantes, cidade pequena. E quando alguém te convidava para uma feijoada no domingo de manhã, é porque tinha uma laje para bater. Nunca era despretensioso o convite. Para os que não sabem o que é laje bater, né, é colocar o concreto no teto. Né? Então, te convidava para a feijoada, mas antes você tinha que trabalhar bastante. E de vez em quando vem esses convites que são aquelas furadas, e a gente começa a pensar em desculpa de como dizer. Não, a gente começa a dizer, olha, estou cansado, estou sem tempo, tem jogo do Botafogo, né? Aí todo mundo fica em casa para ver, alguns riem, mas é verdade? Não, não é. Tem um leão lá fora, seja o que for, a gente é muito bom em dar desculpas. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que fala justamente sobre isso, né? Sobre o Senhor Jesus falando acerca das coisas do reino, mas falando da resposta que as pessoas dão quando recebem o convite para participar do banquete celestial, para poder se colocar diante. Eu levo aqui no controle agora, para poder participar de um encontro real e mais profundo, verdadeiro com o Senhor. E o texto da Palavra de Deus nos diz assim, olha, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda o outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Nós temos ótimas desculpas. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu percebi que desculpa é algo muito cultural, muito cultural. Eu, pessoalmente, me sinto ainda constrangido de dizer não. De simplesmente dizer não. Algo que eu comecei a aprender aqui na cultura americana, que falar não é sem problema. Eu lembro a primeira vez que eu convidei um amigo meu e disse para ele, puxa, a gente podia sair essa semana para comer junto. Ele falou para assim, não. E ponto. E eu fiquei assustado, porque a gente não está acostumado a ser tão direto. E não há nenhum erro nisso. O ponto é que a gente começa a querer desculpar-se, começa a querer colocar sempre uma razão. Como eu disse, há tantas e tantas desculpas que começamos a dar e a aprender, e de alguma maneira, isso, eu não sei se tem a ver com criação, se tem a ver com cultura nacional, mas isso acaba invadindo a nossa maneira de ser.
E eu tenho um amigo, um pastor que me pastoreia, que cuida de mim aqui nos Estados Unidos. Alguns de vocês conhecem ele, o pastor Pablo Rivera. E ele é uma pessoa fantástica. Ele é tenente-coronel, aposentado do Exército, um pastor que plantou igrejas em diferentes lugares do mundo. E às vezes ele me liga, eu não posso atender a ligação dele, por alguma razão. E quando eu ligo de volta, eu falo assim, ô pastor, desculpa, aquela hora eu não pude atender. Ele falou assim, não me peça desculpa, porque eu sei que você me ama. E eu confio em você. Se eu não confiasse em você, qualquer desculpa que você me desse, eu acharia que era mentira. E por eu acreditar em você e você não me atender o telefone, eu sei que você tinha alguma razão. E isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque quando eu digo que nós temos ótimas desculpas, eu olho para o texto que acabamos de ler. Jesus está falando de algo espiritual. Um pouquinho antes, Jesus está justamente na casa de um homem rico que estava lá com um banquete especial e começa uma discussão. Jesus ensina algumas coisas sobre os primeiros e últimos lugares. Jesus começa a ensinar como devemos nos comportar. Ele dá até um ensinamento. Ele diz assim, olha, se você for dar um banquete, não convida gente rica ou gente poderosa, ou pessoas que possam fazer um outro banquete para te retribuir. Procura gente que não tem nada a te oferecer. Que você faça isso sem interesse, que seja de coração puro, limpo. E é justamente depois de Jesus falar das coisas do reino de forma tão grandiosa, que alguém faz uma declaração, Senhor, como será maravilhoso o banquete no reino de Deus. E quando ele fala isso, Jesus conta essa ilustração, conta essa parábola, fala sobre a maneira como seria o reino de Deus e os convites que foram dados e as desculpas que as pessoas dão para não atender o chamado de Deus. E as desculpas parecem muito, muito válidas. Olha, o primeiro estava preocupado com a casa e com o futuro. Ele diz, acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la. Desculpe-me. Nada mais justo. Imagine você, né? Comprou a sua casa, pegou a chave. Não, deixa eu ir lá ver a casa primeiro. O segundo, então, parece também muito válida a desculpa dele. Ele diz assim, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, ele está preocupado com o negócio dele, ele precisa ver se o que ele comprou foi bom. E o último, então, nem se fala. Acabei de casar, e tudo que eu não quero ir agora para um jantar com ninguém. E de tanto falar, as desculpas que nós temos para não estar no banquete do reino, para não colocarmos a nossa vida com Deus, a gente começa a acreditar naquilo. A gente começa a acreditar que, de fato, eu estou cansado e eu preciso descansar. Que, de fato, eu tenho muito o que fazer e não dá para tirar um tempo para ler a palavra. De fato, eu tenho tantas coisas para fazer que não dá para estender do meu dinheiro, dos meus recursos para abençoar a vida de outro, porque eu tenho tantas prioridades na minha vida. E quando a gente começa a acreditar nas mentiras, a gente começa a perder a conexão até com a nossa própria vida. Porque criamos um mundo imaginário que não é real. Que no fundo a gente sabe que não é real. Que no fundo a gente sabe que, de alguma maneira, a gente acaba pouco a pouco se afastando de Deus, das nossas famílias, do ministério, do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Alguns se afastaram tanto que nem se deram conta que estão tão longe. E sabe, meus irmãos, eu digo isso porque, novamente olhando todas as desculpas, e as desculpas que nós temos, parece que ninguém está em pecado. E o que o Senhor está revelando, que não são as desculpas, mas sim as prioridades que estão no nosso coração. Quando as nossas prioridades não estão no Senhor. Porque todos aqueles ficaram fora do banquete que lhes foi preparado por conta das suas desculpas. Por conta de alguma maneira, não se dar conta de que o convite do Senhor não é simplesmente para ir um jantar, mas é um convite para a vida, para todos os dias.
Não tem a ver com estar, escute bem o que eu quero dizer, não tem a ver com estar aqui no sábado à noite, que são os dias da nossa reunião, e adorar a Deus juntos. Isso é extremamente importante. Mas eu digo, não basta. Tem a ver com uma vida com Deus diária, de colocar-se na presença do Senhor em todo o tempo, de fazer as nossas vidas um constante adorar e colocar-se diante do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê uma série de pessoas que passaram por desculpas razoáveis. Eu lembro das 5 virgens, a parábola das 5 virgens, que acabou o seu azeite, foram comprar, nada mais justo, acabou o azeite, foram comprar, mas quando voltam, a palavra de Deus diz que a porta já estava fechada e a resposta de Deus para elas, ali representada pelo noivo, é: não as conheço. E que coisa triste, quando as nossas ações nos tornam uma pessoa desconhecida. Você já ouviu essa frase? De alguém falar assim: eu não te reconheço. Ou pior, quando nós falamos acerca de nós mesmos: eu não acredito que eu fiz isso. E quando nós, de alguma maneira, perdemos essa desconexão com o Senhor, nós nos transformamos em algo que não é mais íntegro, em algo incompleto, em algo que falta uma parte especial, verdadeira e poderosa, que nos dá rumo, nos dá direção, nos dá ânimo, nos dá força, que é essa relação com Deus. Quando a palavra de Deus nos fala sobre os dias de Noé, Jesus disse que naqueles dias as pessoas comiam, bebiam, e quando se fala de comer e beber, aparentemente não há nenhum pecado nisso. Eles faziam coisas que eram legítimas, mas todos aqueles ficaram fora da arca. E nós estamos vivendo em um mundo que está gemendo, sabe? E não temos ideia que o Senhor está nos chamando, porque cada martelada de Noé, cada prego que ele colocava naquele barco, era um anúncio: o reino de Deus está chegando. E as pessoas continuam desatentas ao chamado de Deus. E sabe o que aconteceu? Tanto no caso de Ló, de Noé, das virgens. Ficaram desatentos. Tão ocupados com as coisas do mundo, que não se deram conta daquilo que realmente nos dá sentido e razão de viver. Meus irmãos, não há melhor desculpa, não há, aliás, uma boa desculpa para não estar vivendo uma vida com o Senhor. E é justamente isso que acontece. Porque as nossas desculpas, muitas das nossas desculpas têm nos afastado do Senhor. Quais são as prioridades da sua vida? Aonde que você coloca os seus rumos, os seus padrões, como você organiza a sua semana, como você organiza o seu dia, como você organiza a sua vida? Sabe, quando o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja, ele fala assim: olha, olhe para as coisas lá de cima. E aí começamos a andar com Deus e começamos, sabe, fazer o quê? Colocar valores e peso nos pecados. Entenda bem o que eu quero dizer com isso. Olha, há pecados que são terríveis. Olha, corrupção, que coisa terrível. Sabe, adultério, terrível. Pornografia, que coisa horrorosa. E temos uma maneira muito interessante de colocar o pecado do outro como algo terrível, mas quando é o nosso, puxa, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Sempre temos uma razão. E quando eu olho para aqueles homens e mulheres que foram convidados e disseram não, eles não se sentiram nem mal em negar o banquete. Não se sentiram mal em simplesmente dizer: não vou. E isso é tão profundo, meus irmãos. Entenda o que eu quero dizer com isso. Que essa cauterização da mente, esse caminhar para distante das coisas do Senhor, nos faz chegar em algum momento das nossas vidas que a gente se sente exatamente assim. Parece que já não nos faz falta. Eu já posso dizer não para os convites do reino. Eu posso dizer não para o talento que Deus me confiou. Eu posso dizer não para os dons derramados sobre a minha vida. Eu posso dizer não para tudo aquilo que o Senhor me confiou, porque eu tenho uma boa razão.
E a sequência do texto, ela se torna ainda muito mais poderosa. O texto continua dizendo, olha, uma grande comunhão, multidão, isso é logo depois do texto que nós lemos. E acompanhando Jesus, este voltando para ela disse, se alguém vir a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Eu quero ficar aqui. Porque agora falou assim, pastor, aí não dá, né? Porque tudo bem, até agora eu estava entendendo, mas como que eu posso amar alguma coisa mais do que o meu filho? Como que eu posso amar alguém mais do que a minha esposa, o meu esposo? Como eu posso amar alguém mais do que a minha mãe? E sabe, meus irmãos, o nosso grande problema é esse. Porque amor de verdade, se nós amarmos de verdade uma pessoa, se pudéssemos entregar nossa própria vida por amor a alguém, nós deveríamos aprender que a maior prova de amor que alguém pode dar é que essa pessoa conheça Jesus como Senhor e Salvador. Que ela possa desfrutar da mesma promessa que nós desfrutamos, que ela consiga estar também nesse banquete do reino de Deus. E por isso cada um de nós devemos carregar as nossas cruzes. E cruz não é quem está do teu lado não, viu? Cruz não é... Ai, que cruz, não, pera lá, não é isso. A cruz que o Senhor se refere é justamente o negar-se a si mesmo. É fazer a vontade de Deus. E é interessante que o texto coloca apenas duas opções. Ou você pega a cruz, ou você a deixa. Não existe meio termo. Não existe, sabe, uma outra opção. Quando a gente olha ao largo da história, missionários, homens e mulheres de Deus, que deixaram tudo para poder servir ao Senhor, que perderam suas próprias vidas, que fizeram, sabe, por coisas tão grandiosas, e aí a Bíblia ainda diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Que grandioso! Eu penso no missionário presbiteriano que foi para o Brasil, que iniciou a igreja presbiteriana no Brasil, reverendo Ashmole Simonton Green. Esse camarada foi para lá, sabe, jovem ainda, 26 anos, em 8 anos no Brasil perdeu a esposa, perdeu a própria vida por enfermidade, trabalhou tanto, que maravilha, que testemunho grandioso. E a gente começa a achar que esse é o padrão maior. Mas sabe, meus irmãos, o negar-se a si mesmo está nos detalhes da minha vida. Quando eu vou trabalhar e não tem ninguém vendo e eu faço o meu melhor, não porque eu vou ganhar um melhor salário, porque procuro uma promoção, ou varro aqui uma sujeirinha para debaixo do tapete, ninguém vai ver, não é sobre isso. É entender tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E quando o Senhor ocupa a nossa mente, o nosso coração, quando Ele é a prioridade das nossas vidas, a nossa mente muda, a nossa maneira de ver o mundo muda, tudo em nossa história muda. E é essa transformação que devemos chegar, porque desculpas não transformam vidas. Há uma relação bem diferente entre desculpa e perdão. Desculpa é retirar a culpa. Desculpa é dar uma razão porque eu tomei aquela ação. Desculpa é justificar uma falta. Desculpa é continuar persistindo naquele erro porque há uma razão. Desculpa foi o que Adão fez no paraíso. Foi a mulher que tu me deste. Desculpa foi o que Moisés disse a Deus quando não queria receber o chamado. Eu não posso falar. Ai, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Envia qualquer outro e não a mim. Desculpa foi o que o jovem rico fez. Quando o Senhor disse, olha, deixe tudo e vem seguir-me. Essas coisas não mudam vidas. O que muda vidas de verdade é perdão, porque perdão é arrepender-se do erro.
é se confessar como pecador, é reconhecer que merece o castigo, que de fato não há nada bom em nós mesmos. Mas aí clamamos por misericórdia. E lembramos que servimos um Deus de tanto amor. Um Deus que chama para esse banquete celestial cegos, coxos, paralíticos, gente ruim, aqueles que estavam ali nos cantos das praças, gente que não merecia estar em nenhum lugar nobre, mas eles foram chamados para o banquete. E a gente às vezes comete o erro de acreditar que nós somos aqueles bons que foram chamados. Não, meus irmãos, nós somos esses que atendemos o chamado. Não havia nenhum valor, não havia nada em nós que nos fizesse dignos de estar ali. É tão somente o amor de Deus, que nos olha com tamanha misericórdia e diz: vem, meu filho amado, aqui tem o seu lugar na mesa. Não pelo que você fez, não pelas coisas que você ainda há de fazer, não pelo dinheiro que você oferta, não pelo seu status nessa sociedade, não é por nada disso. É porque você é meu filho amado. É porque você é minha filha amada. E todas as vezes que nos entregamos ao Senhor e dizemos: Senhor, obrigado pela tua graça insondável, nosso lugar nessa mesa está garantido. Sabe, meus irmãos, quem é bom em dar desculpas não é bom em arrepender-se. Como eu disse no texto que lemos, a cruz é opcional. Precisamos renunciar àquilo que temos, precisamos, de alguma maneira, mudar as nossas prioridades. É tão interessante ver que quando Jesus chamou Pedro e os outros pescadores ali, e eles foram seguir o Senhor, eles acabaram de ter a pesca maravilhosa, assim a Bíblia chama. As suas redes estavam cheias de peixe, um grande lucro naquilo que eles tinham feito, mas sabe o que eles fazem? Deixam tudo para trás. Não é um chamado para fracassados, não é um chamado para pessoas que não tiveram mais nenhuma opção, não. É um chamado para pessoas que encontraram no reino a sua maior virtude. E sabe, esse mesmo texto, leia com calma, chegue na sua casa, eu te convido, estude um pouco mais de Lucas, capítulo 15. Porque a sequência do texto, Jesus vai falar sobre a torre. Aquele que se senta para construir a torre, e que quando se senta para construir a torre, ele tem que planejar. E ele está falando isso sobre seguir a ele. Fala assim: olha, você quer me seguir? Pensa bem, calcula, para que você não desista no meio do caminho. E é interessante ele falar da questão da torre, porque essa foi uma cena que eu vi nessa viagem. Isso é um lugar, numa cidade chamada Sioux Falls. Eu sei que talvez eu não esteja pronunciando bem o nome. Fica em Dakota do Sul. O nome desse lugar, ou dessa ruína, era a Queen Bee, né? A abelha rainha. Me chamou tanta atenção dessas ruínas, porque conta uma história muito interessante. Em 1800, eu anotei as coisas aqui porque eu não ia lembrar de cabeça, em 1879, eles começaram a construção, lá no meio, lá dos Estados Unidos, lá em cima, num lugar que estavam tentando, de alguma maneira, atrair pessoas para lá, investimentos para aquela área. E eles construíram esse prédio, ele tinha 7 andares. Era para ser a maior usina de fabricação de trigo. E eles não somente fizeram isso, como também fizeram essa represa para poder gerar energia. E levaram 2 anos, gastaram naquele tempo $500 milhão para construir toda aquela construção, a maravilha daquela indústria. E o que aconteceu foi que tudo aquilo dependia desse rio. Estando lá, eu comecei a ler, porque eu achei aquilo interessante. 2 anos depois, eles faliram. Não conseguiram levar à frente. Depois de alguns anos, o edifício ficou abandonado e um incêndio levou ao colapso dele. Ao estudar sobre essa história, diz que tem um engano nela. Porque quando venderam o projeto,
Disseram que a terra era boa e a terra não era boa para trigo. Era para outras coisas, mas não para trigo. Disseram que o rio ia produzir energia suficiente e aquela represa não conseguia produzir energia suficiente. E todas as coisas que eles colocaram a sua esperança caíram. E quando estávamos lá, o Gabriel pegou e falou assim, isso aqui é um sinal de fracasso. Ruínas. Sabe, meus irmãos, o convite do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que a gente seja mais forte do que a nossa melhor desculpa. Porque a vida daqueles que se afastam do Senhor sem se perceber, se lançam a projetos que estão fadados à ruína. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem, hoje é o dia da salvação. E quando fala sobre isso deveria também ressoar o nosso coração com grande alegria, mas eu fui ler o texto, eu não coloquei aqui no telão, mas eu vou ler para vocês. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 1 e 2, que diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. E olha só o final desse texto. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Escute bem, há uma diferença entre hoje e o agora. Quando o Senhor nos chama, e Ele está te chamando nesta noite, para fazer essa firme decisão no seu coração de viver uma vida com Deus, não é uma decisão que você pode deixar para quando tiver uma outra oportunidade, não é uma decisão para daqui a alguns anos, não é uma decisão nem para o final desse dia, é uma decisão de coração para agora. O que o Senhor está dizendo ao meu coração, ao seu coração seja forte, corajoso, não temas. Eu sei que, há muitas coisas que estão tomando a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Mas o Senhor está chamando a minha vida, a sua, a pagar um preço de viver uma vida com Deus. De lançar a mão no arado e não olhar atrás. De viver uma vida daquele que realmente confia no Senhor. Porque se você se ocupar das coisas de Deus, o Senhor ocupará das suas. Eu estou terminando. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi, eu não pude ver com os meus olhos, mas um pastor amigo meu esteve na Coreia e esteve naquela igreja que até então era a maior igreja do mundo. E ele disse que tinha uma sala de oração. E nessa sala de oração ela fica 24 horas, já há muitos anos, com pessoas orando. E lhe chamou a atenção uma frase que estava escrita em alguns idiomas. Essa frase dizia, quando trabalhamos, nos cansamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Eu creio num Deus que trabalha em nosso favor. E eu sei que o Senhor está cuidando da sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que cada um tem a sua própria história. De uma maneira diferente, o Senhor te trouxe até aqui por outros tantos caminhos. Talvez a vida também te feriu. Talvez pessoas que você deveria confiar te traíram. Eu sei que caminhar numa igreja não é fácil. Fazer a obra de Deus e viver em comunidade é muito difícil, mas escute o que o Senhor está dizendo à minha vida e à sua vida. Atenda o convite. E permita que o Senhor trabalhe na minha vida e na sua. Atenda o convite. Mude as suas prioridades. Dedique tudo a Deus. Porque Ele está cuidando de você. O Salmo 127, ele coloca uma máxima. Ele coloca uma realidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele continua dizendo, inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que vocês ganharam com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O convite dessa noite é para que eu e você deixemos as nossas desculpas e venhamos a viver uma vida com Deus.
chamado de Deus na minha vida e na sua, nessa noite, é de uma vez por todas atender a doce voz de Deus e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Feche seus olhos. Quero orar por você. Pedir ao Gabriel que chame o pastor Ivete e as crianças, por favor. Quero orar por você nessa noite. Quero clamar a Deus pela minha vida e pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode parecer muito duro o que ouvimos, mas na verdade é um chamado tão gracioso. Porque o que nós estamos ouvindo nessa noite é que não é por aquilo que eu sou, por aquilo que eu posso fazer, mas tudo é por Jesus. Que me convida e te convida a viver uma vida em sua presença. E escute bem, meu irmão, minha irmã, escute bem. Ele não quer nem que você mude e se torne uma pessoa excelente para vir até Ele, não. Assim como aquela ovelha perdida, Ele vem essa noite até você e te toma pelos braços. E se você permitir, é Ele que vai limpar as suas feridas. É Ele que vai sarar o seu coração. É Ele que vai te trazer de volta para o seu redil, para os seus cuidados. Quando Jesus fala dessa parábola, Ele está dizendo sobre nós. E alguns poderiam dizer, mas eu tenho tantas vergonhas, eu tenho tantas coisas que eu preciso consertar na minha vida. Olha, o que o Senhor está dizendo é que você tem que vir como estás. Porque é Ele que vai te transformar, é Ele que vai te renovar, é Ele que fará grandes coisas no meu coração e no seu coração. Como eu disse, o texto lá de 2 Coríntios, o tempo é agora. A chamada de Deus é para nesse momento. Eu sei que nós temos as melhores desculpas, mas chega de desculpas. Que venhamos lançar as nossas vidas ao cuidado de Deus. Pai Santo e amado, aqui estamos, Jesus. Aqui estão as nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a andar em Tua presença. Guarda, ó Deus, cada vida e cada coração nesta noite, ó Deus. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça, ó Deus, as mãos cansadas, ó Pai. Que o Senhor coloque de pé, ó Deus, aqueles que estão com seus joelhos fracos. Que o Senhor, ó Deus, renove nesta noite, ó Deus, clamamos a Ti, renove nesta noite chamados. Dons, ó Deus, que o Senhor confiou aos seus filhos, ó Deus, para servir na Tua casa com alegria, ó Deus, renova nesta noite, ó Pai. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que caminharam para tão longe, ó Deus, do Teu cuidado, Deus. Que sem se perceber, ó Deus, se afastaram de Ti, ó Deus. Traga novamente, ó Deus, para uma vida confiada em Ti, ó Deus. Que a nossa vida, ó Deus, não seja tão ocupada com as coisas do mundo, ó Deus, que venhamos te deixar de lado, Deus. Não, Senhor. Que a nossa vida inteira esteja na Tua presença. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, ó Deus, e que eles glorifiquem o Teu nome, ó Deus, em tudo que fizerem, ó Deus. Nos Teus trabalhos, ó Deus, na sua relação com seus amigos, ó Pai, nos seus casamentos, ó Pai, como homens de Deus, ó Deus, nos seus lares, como mulheres de Deus nos seus lares. Que sejam, Deus, servos Teus, ó Pai, como pais, como mães, Senhor, como amigos, ó Deus, como irmãos e irmãs em Cristo, ó Deus. Derrama sobre nós, ó Deus, uma firme responsabilidade de servir em tudo que fizermos. E que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, é o que te pedimos. No nome santo e precioso de Cristo Jesus.
que é o Senhor da igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, em Cristo Jesus. Amém e amém.